A Embrapa Hortaliças desenvolve um importante trabalho de melhoramento de alimentos que fazem parte do dia a dia do agricultor. O mais recente foi o lançamento de uma variedade de cenoura, a BRS Carmela. A Embrapa iniciou os trabalhos de melhoramento de cenoura na década de 70 do século passado, né? E o objetivo era desenvolver materiais ou cultivares, né, que pudesse ser plantado nos períodos mais quentes do ano. Resumindo aqui para as condições sul, sudeste, centro-oeste, período de primavera-verão, né? Porque se o produtor plantasse a cenoura de inverno no verão, mesmo que ele usasse produtos para controle das doenças foliares, ele não conseguiria, porque existe uma doença que nós chamamos queima das folhas, que é um complexo que envolve 2 até 3 parasitas ali que causam essa moléstia em cenoura, e ela dizima completamente a folhagem, fazendo com que o produtor não tenha produção nenhuma. Então, e com isso tinha uma sazonalidade de produção muito grande, preços também variavam no decorrer do ano. Então, para solucionar esse problema, a Embrapa começou esse trabalho de melhoramento. Após o surgimento das cultivares de verão, o pesquisador observa um crescimento na produtividade e rentabilidade do produtor de cenouras. Atualmente, os principais produtos são a BRS Paranoá, lançada em 2019, e a recém-chegada BRS Carmela. Então, nós desenvolvemos a BRS Paranoá. Essa é uma cultivar de polinização livre, né? E ela foi desenvolvida especificamente para plantio no sistema orgânico, embora o produtor também possa usar no sistema convencional. Então, no sistema orgânico, ela foi desenvolvida para completar o ciclo sem que o produtor faça nenhuma aplicação de nenhum produto, né? Mesmo os produtos indicados para agricultor orgânico, ele não precisa usar. Esse material tem como diferencial, então, uma elevada resistência às doenças foliares, e ele também é tolerante aos nematóides das galhas. Um outro produto de destaque, esse mais recente, lançado no final do ano passado, foi a BRS Carmela. Então, a Carmela é uma cenoura de verão também, indicada para plantios entre outubro a março, né, primavera e verão, e ela tem como diferencial ser híbrida, né? Então, ela foi desenvolvida em uma parceria com uma empresa privada que está comercializando essa semente. E a vantagem do híbrido em relação a cultivar de polinização livre, só destacando que a BRS Paranoá é uma cultivar de polinização livre, é que os híbridos eles têm um potencial produtivo maior e tem uma uniformidade de raízes maior, tá? Então, essa uniformidade ela se traduz em maior quantidade de raízes comercializáveis. Isso dá maior rendimento de caixaria para o produtor, né? E isso faz com que seja o cultivar escolhido pelos produtores, principalmente os altamente tecnificados. A principal diferença entre uma variedade de polinização aberta e uma híbrida é basicamente que a primeira é obtida por livre polinização entre um grupo de indivíduos da mesma linhagem, enquanto a segunda é resultado de uma polinização introduzida de linhagens diferentes e complementares. Polinização livre é quando você vai fazer a multiplicação das sementes, você deixa todas as plantas num campo e todas elas estão livres para receber ou liberar pólen, e o que acontece é que todas as plantas vai acontecer um cruzamento aleatório entre elas lá. No híbrido, o sistema é bem diferente, porque dessas populações, você tem que extrair as linhagens, que é um processo que nós chamamos de autopolinização. Você obtém essas linhagens e depois no campo você tem que cruzar uma linhagem de um grupo selecionado previamente com uma segunda linhagem de um outro grupo. Então, uma linhagem vai ser a mãe e outra linhagem vai ser o pai. Tá? Então, esse pai ele vai fornecer pólen para a linhagem feminina. No caso de cenoura, a linhagem feminina, nós induzimos ela para não produzir pólen, ela é só feminina, tá? Então, no campo de produção de semente, você colhe as sementes dessa planta feminina, elas são sementes híbridas. Então, você tem um controle maior desde as fases iniciais. De acordo com o pesquisador, os primeiros híbridos de cenoura surgiram por volta de 2003 e os produtores conseguiam cerca de 1.800 caixas por hectare em regiões de alta produtividade. Com o surgimento das cultivares híbridas, a produtividade subiu para mais de 2.400 caixas. Isso se dá devido à sua ampla janela de plantio.
As cultivares de verão, elas são indicadas para plantio nas regiões sul, sudeste e centro-oeste entre final de setembro e início de março, tá? E na região nordeste, ela pode ser plantada o ano todo. Então, no nordeste não tem essa divisão de cultivares de inverno e verão. Então, na região nordeste pode ser plantada o ano todo. E na região norte, nós não temos indicação de semeadura lá por enquanto. Nós estamos desenvolvendo cultivares para a região, mas por enquanto é uma região que a gente não indica nenhum material para semeadura na região norte. A cenoura, principalmente na fase inicial de germinação, ela requer uma temperatura um pouco mais, um pouco menor em relação a algumas outras culturas. Então, temperaturas acima de 30 graus para germinação, que é comum em muitas regiões lá, acaba atrapalhando bastante a germinação da cenoura consequentemente, o resto do ciclo produtivo, né?